Bom dia, eu sou a Jacinta Santayana e no meu grupo somos eu, a Manuela Martinevski e a Giovanna Morganti. Hoje vamos falar sobre o conto O Homem que Sabia Javanês, de Lima Barreto. Bom, o que significa javanês? Javanês pode ser algo de Java ou um natural habitante dessa ilha, ou também no título do conto está falando sobre a língua de Java. Bom, vamos falar agora sobre o enredo do conto, começando pelo contexto da narrativa. Não há nenhuma referência à época em que o conto ocorre, mas se passa no Rio de Janeiro e na Europa, no Bali. O Senhor Castelo, que é o protagonista do conto, recém-chegado ao Rio, se encontra na miséria e, após ler no Jornal do Comércio sobre um homem que buscava um professor de javanês, decidiu aprender a língua, já que isso lhe daria muito dinheiro. O que aconteceu de interessante? Bom, o interessante nesse conto foi que o Senhor Castelo quis aprender javanês para ajudar um homem, mas ele não foi capaz de aprendê-lo. Mas mesmo assim, ele foi ajudá-lo. Ele ficou famoso e muitas pessoas o conheciam como o homem que sabia javanês, sendo que ele não entendia essa língua. Agora eu vou falar um pouco sobre a nossa opinião, depois de ter lido o conto. E nós três achamos engraçado que ele ficou famoso mesmo não sabendo javanês e que ele consegue passar por muitas situações arriscadas sem nem mesmo saber falar e nem ler. Agora falando um pouco sobre os personagens do conto. O protagonista desse conto é o Senhor Castelo, que conta a história, por isso ele é o narrador do conto. Um trecho que comprova isso é o seguinte: houve mesmo uma dada ocasião, quando estive em Manaus, em que fui obrigado a esconder a minha qualidade de bacharel, para mais confiança obter dos clientes que afluíam ao meu escritório de feiticeiro e adivinho. Por outro lado, estão os personagens secundários, e os principais são o Castro, que é o amigo do Senhor Castelo, e o velho Barão, que é o homem que queria aprender javanês, porém desistiu. Um trecho que comprova isto sobre o Castro é o seguinte: qual, aqui mesmo, meu caro Castro, se podem arranjar belas páginas de vida. Imagina tu que eu já fui professor de javanês. Um trecho que comprova isto sobre o Barão é o seguinte: contribuiu muito para isso o fato de vir ele a receber uma herança de um seu parente esquecido que vivia em Portugal. O bom velho atribuiu a coisa ao meu javanês, e eu estive quase a crê-lo também. Agora, comentando um pouco sobre o tempo, eu vou começar falando sobre o tempo psicológico. O tempo da história que o Senhor Castelo contou ao seu amigo, o Castro, sobre sua experiência como professor de javanês. E o trecho que comprova essa afirmação é: eu tinha chegado havia pouco ao Rio, estava literalmente na miséria. Vivia fugindo de casa de pensão em casa de pensão, sem saber onde e como ganhar dinheiro, quando li no Jornal do Comércio o anúncio seguinte. Outro tempo que também possui nesse conto é o tempo cronológico. O Senhor Castelo e o Castro estavam em uma confeitaria conversando sobre a história do Senhor Castelo como professor de javanês. Um trecho no conto que comprova isso é o seguinte: em uma confeitaria, certa vez ao meu amigo Castro, contava eu as partidas que havia pregado, as convicções e as respectabilidades para poder viver. Bom, em relação ao espaço, há dois lugares diferentes. Um lugar é a confeitaria, onde o Castro e o Senhor Castelo se encontram durante sua conversa, e o outro é onde se passa a história do professor de javanês, que é o Rio de Janeiro e na Europa, no Bali. Os trechos que comprovam isto sobre a confeitaria são: em uma confeitaria, certa vez, o meu amigo Castro, contava eu as partidas que havia pregado, as convicções e as respeitabilidades para poder viver.
O trecho que fala sobre Rio de Janeiro é: Eu tinha chegado havia pouco ao Rio, estava literalmente na miséria. Vivia fugido de casa de pensão em casa de pensão, sem saber onde e como ganhar dinheiro, quando li no Jornal do Comércio o anúncio seguinte. E depois, o último trecho, que é o que fala sobre a Europa, né, sobre o Bali, é: De hoje em diante, porém, fica adido ao meu ministério e quero que, para o ano, parta para Bali, onde vai representar o Brasil no Congresso de Linguística. Agora falando sobre o narrador do conto. O narrador do conto é o Sr. Castelo. E ele é um narrador personagem em primeira pessoa. E um trecho que comprova isso é o seguinte: Animado com essa saída, feliz que já me deu o javanês. Voltei a procurar o anúncio. Lá estava ele. Resolvi animosamente propor-me ao professor do idioma seu. E não há alternância do narrador no conto. Agora falando sobre a situação inicial do conto. Bom, um homem, o Sr. Castelo, que é o protagonista do conto, contava a seu amigo, o Castro, uma história que aconteceu com ele. Ele tinha chegado havia pouco ao Rio e não tinha dinheiro, quando ele leu no Jornal do Comércio que procurava-se um professor de língua javanesa. Então ele tentou estudar essa língua, porém não conseguiu. Do mesmo jeito foi ajudar o velho barão, que era quem tinha publicado no jornal que buscava ajuda, e ele começou a ser conhecido como o homem que sabia javanês. No texto, a gente tem um conflito que surge na vida do protagonista e na vida do jovem. O conflito que surge é que o professor de javanês, além de ter ficado famoso, realmente não sabia essa língua. Os outros, porém, acreditavam que sim, que ele sabia. E então convidaram a lugares, inclusive pediam para ele ajuda para aprender javanês. Bom, essas são as ações que fazem parte do desenvolvimento. Por uma parte, temos o Castro e o Sr. Castelo, que se encontram numa confeitaria bebendo cerveja. O Sr. Castelo conta ao seu amigo a sua história como professor de javanês. Quando ele termina de contar a sua história, o Castro comenta que ele acha isso fantástico e logo vão embora da confeitaria. E bom, o que aconteceu nessa história? O que acontece é que o Sr. Castelo aprende javanês ou tenta, né? Ajuda o velho barão a traduzir o livro que queria ler. Começa a ser conhecido como o homem que sabia javanês, por isso é convidado a muitos lugares e lhe pedem que ensine a língua. O Sr. Castelo, porém, recusa ou tenta sair de situações arriscadas para ele, sem que os outros descubram a verdade. E qual era essa verdade? Bom, era que ele realmente não sabia essa língua. Logo, o barão morre e lhe faz uma deixa no testamento. O professor de javanês tenta realmente aprender a língua depois, mas não consegue ter a energia necessária para isto. Mesmo não sabendo, publica artigos com informação sobre a literatura javanesa, com auxílio de dicionários e geografias. Depois ele vai para a Europa para assistir à inauguração e às sessões preparatórias. Depois ele também faz publicar no Mensageiro de Bali o seu retrato, notas biográficas e bibliográficas e é inscrito na seção do Tupi-Guarani. Por tudo isto, ele recebe ou também lhe oferecem um banquete, cerca de 10.000 francos e quase toda a herança do crédulo e bom barão de Jacuecanga, que era o senhor a quem ele tinha ajudado antes a traduzir o livro, que era da sua família, mas ele realmente não sabia a língua e nunca conseguiu aprender. Além de tudo isso, ele não perde seu tempo nem seu dinheiro, porque ele ficou famoso e ganhou muitas recompensas. Agora falando um pouco sobre o clímax do conto. O Sr. Castelo fica bastante próximo do barão de Jacuecanga após começar a ajudá-lo com a leitura do livro de sua família. O professor, porém, não sabia a língua que supostamente tinha aprendido. Ele começou a ficar famoso como o homem que sabia javanês e tentava
não ser descoberto. Isso lhe trazia muitos benefícios, mas era algo arriscado para ele. O velho barão morreu e fez-lhe uma deixa no testamento. Depois, o senhor Castelo tentou realmente aprender a língua, mas não tinha energia suficiente. Chegou a época do congresso e foi para a Europa, onde assistiu à inauguração e às sessões preparatórias. Fez publicar no Mensageiro de Bali o seu retrato, notas biográficas e bibliografias. O senhor Castelo foi inscrito na seção do Tupi-Guarani e abalou para Paris. Agora, para finalizar, eu vou comentar sobre o desfecho. O senhor Castelo foi para a Europa, inclusive fez publicado no Mensageiro de Bali o seu retrato, notas biográficas e bibliográficas. Custou-lhe toda essa brincadeira um banquete que lhe foi oferecido, cerca de 10.000 francos, quase toda a herança do crédulo e bom barão de Jacques. Não perdeu seu tempo nem seu dinheiro. Inclusive, almoçou com o presidente da República e foi despachado cônsul em Havana, onde esteve 6 anos, a fim de aperfeiçoar os seus estudos das línguas da Malaya, Melanésia e Polinésia. Por outro lado, o Sr. Castelo termina de contar a sua história para o Castro, seu amigo, disse que era fantástico e logo foi embora da confeitaria. Obrigada! Obrigada!